Renato! Que alegria ter você juntinho comigo em mais esse dia. E hoje, o último episódio da série sobre Padre Pelágio Salter, com uma linda história de fé e amor aqui na Igreja do Padre Pelágio. Mas antes, eu te convido a fazer parte da nossa família de amor, ligando no 62 3506 9800. 62 3506 9800. Assim você pode se tornar uma filha evangelizadora ou um filho evangelizador e fazer parte da nossa história de fé e amor e nos ajudar a evangelizar. Agora vem comigo que a gente vai ouvir uma história muito bonita. Vamos lá! E aqui na Igreja Padre Pelágio eu encontrei a Dona Divina, que tem um testemunho lindo de amor e devoção. Dona Divina, eu vou pedir para a senhora contar para a gente como que começou a relação da história da senhora com o Padre Pelágio, por favor. Bom, acho que a minha história com o Padre Pelágio começa muito antes do meu nascimento, porque meu avô sempre morou em Trindade, meus tios. Então, assim, a minha família tem histórias e histórias do Padre Pelágio. As desobrigas, a vida dele aqui em Trindade. Então, a minha história familiar é muito ligada a ele, né? Bom, mas a minha relação mais íntima com ele vem de um momento muito especial na minha vida. Uma bênção que eu recebi dele aos 9 meses de idade. Dona Divina, mas a história da senhora, essa relação começou num momento muito difícil, né? Sim, o momento, assim, um dos momentos mais difíceis, né? Para mim, para minha família. Bom, eu aos 4 meses de idade, eu tive paralisia infantil. Eu morava no setor sul. Ali, a minha casa ficava o 2º quarteirão acima do Palácio das Esmeraldas. E na época houve um surto e 14 crianças, na mesma semana, tiveram paralisia infantil. Da Praça do Ratinho até 82. Bom, dos casos, o meu caso foi um dos mais graves. Eu mexia só com o olho. Eu tive um irmão médico, ele falava assim, a paralisia infantil é como uma tempestade que passa, que quando termina a tempestade, você vai ver o que sobrou. No meu caso, sobrou meus olhos e meu cérebro, porque os meus olhos eram vivos, mas o corpo ficou, né, a musculatura toda detonada. Bom, minha mãe, na semana que eu ainda estava com febre, para ter o diagnóstico, o que era que eu tinha, ela chegou aí no consultório, na época, um pediatra mais famoso de Goiânia, isso foi no ano de 1960, eu não vou citar o nome dele, ele não deixou que a minha mãe entrasse comigo. Ele falou, não, a senhora não vai entrar, porque pode ser paralisia infantil, que eu acho que é, e eu tenho 4 filhas e a senhora vai contaminar, pode me contaminar e contaminar o consultório. A senhora vai para casa, a senhora não vai sair de casa até que passe a febre. Minha mãe saiu ali sem saber o que fazer comigo. Eu podia morrer e, tipo a Covid, não podia ir em lugar nenhum. E todos de casa saíram. Ficou minha mãe e meu irmão mais velho só em casa. E Deus eu falo que Deus é muito presente na minha vida e Ele me criou para um propósito muito grande. Porque há 1 mês tinha chegado em Goiânia o Dr. Cláudio Borges, que eu falo que é um anjo na minha vida, infelizmente ele já faleceu, ele também sofreu paralisia infantil. Ele era ortopedista e fez especialização nos Estados Unidos para sequela de pólio. Minha mãe entrou em contato com ele e ele foi na minha casa, ele ia na minha casa. Chegou em casa e tal, me avaliou e não deu nenhuma esperança para minha mãe. Falou, olha, o caso dela é grave, eu não vou enganar a senhora, eu vou fazer o que eu posso, mas o prognóstico não é bom, nem um pouco. E aí minha mãe disse que ele colocava luvas, me dava banho na água, assim, o mais quente possível. Eu não emitia som, eu não chorava, eu não mexia nem um dedo. E ali ele me colocava nessa água quente. Minha mãe disse que ele pegava a chave do carro, nada.
E aí, esse tratamento incluía, me colocou num leito de gesso. O que era esse leito de gesso? Era um macacão de gesso que tinha até a cabeça, eu ficava só com o rosto de fora. O olho, o nariz e a boca de fora. E assim ele falou, ela vai ficar 3 meses. Depois que tirar, nós vamos ver o que, né, se houve algum resultado. Minha mãe, uma fé incrível. Minha mãe costurando e me colocava na parede. O leito tinha um prego, me colocava. Quando tirou o leito de gesso, eu, igual uma boneca de pano, toda molenga mesmo, não mexia nem com o dedo, não emitia nenhum som. Depois da paralisia infantil, nunca mais eu emiti um som. Eu não chorava, eu não resmungava. Eu dormia, porque fechava os olhos, via que eu estava dormindo. Eu abri os olhos, é porque eu acordei. Era assim que era. Bom, e minha mãe, nessa época, o Padre Pelágio estava na Matriz de Campinas. Ela falou, eu vou levar na novena do Padre Pelágio e que eu quero que ele dê uma bênção. Para quem está assistindo a gente que é de outro estado, a Matriz de Campinas fica em Goiânia. É dos padres redentoristas também. Então, ela assim fez. Foi na maior dificuldade do mundo, de ônibus, eu toda esmolengada, era difícil me carregar, mas ela foi, me enrolou para ficar firme e foi. Foi na primeira novena, recebi uma bênção e ela voltou para casa. Aí meu pai falou, olha, minha mãe tinha o apelido de Fia, olha Fia, é muito difícil levar, vamos rezar de casa, vamos pedir, quem sabe Padre Pelágio vem. Não, eu vou na igreja, não vou desistir. E quando foi na outra terça-feira, lá vai minha mãe e eu para a novena do Padre Pelágio. E ela foi, quando ela chegou na igreja, que ela colocou o pé na igreja, que ela foi entrar, ela disse que eu xinguei ela de batata. É um som, eu emiti um som que para ela foi batata. Ela disse que levou um susto tão grande, que ela falou que não falava e quase me deixou cair. As pessoas viram, me pegaram, sentaram, e minha mãe passando mal, chorando e tudo mais, assistiu a novena. E após a novena ele dava a bênção. E, segundo ela, quando terminava, a bênção do Padre Pelágio, toda a igreja ia para a frente do altar para receber essa bênção dele. E disse que quando ela foi chegando comigo, ele era assim, uma pessoa, um alemão, né, firme. Aí disse que ele falava, sai, 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 deixa ela vir, que era minha mãe era baixinha, deixa ela vir. E ela foi chegando comigo e chegou lá na frente. E ele deu uma bênção, como dá para todo mundo, deu aquela bênção. E minha mãe foi feliz, falou, nossa, hoje a bênção foi diferente. Ela pensou com ela e foi embora. Aí, chegando em casa, ela tinha que me trocar minha roupa, era muito difícil. Eu estava já com 9 meses. Aí, para sentar, meu pai tinha que segurar minha coluna, meu pescoço, e era aquela confusão, para calçar o sapatinho. Aí tá. Aí quando ela foi nesse processo de sentar, quando sentou, meu pai falou, ué, soltou minhas costas. Ela está sentando. Eu sentei. Aí firmei. Minha mãe falou, não é possível. E aí foi calçar meu sapato, eu chutei, eu mexi a perna. Aí, desse dia em diante, foram assim, fui melhorando, e chorando, e gungunando, e falando, falo até demais. E fui, né, dentro daquela evolução, e aí me levou no Dr. Cláudio. Olha o Dr. Cláudio, ele olhou e falou, olha, pela medicina eu não sei explicar para a senhora o que aconteceu. Porque primeiro que ela não ia melhorar do dia para a noite, assim, falar, firmar, mexer os membros, mexer o braço, mexer a perna, não, eu não.
Então, a fé da senhora é muito grande. E, realmente, se a senhora acredita em milagre, é um milagre, porque não tem outra explicação. Na medicina, não tem o como ela estava. Tanto que, claro que eu fiquei com sequela na perna direita e nos 2 braços, a sequela da paralisia infantil. Mas, assim, dentro dessa evolução, eu sempre ia ao Dr. Cláudio. Todas as vezes, até adulta, quando eu ia entrando no consultório, ele falava a frase: "Ê, menina, quem te viu, quem te vê". Ele falava, eu nunca esqueci, quem te viu, quem te vê. Então, assim, minha mãe sempre falou que eu sou um milagre do Padre Pelágio, eu acredito que sou. Tanto que quando eu venho à Trindade, eu gosto de vir à missa aqui. Claro que eu vou na Basílica, né? Porque como a minha família toda com raízes aqui em Trindade, a festa de Trindade, desde que eu me entendo por gente, eu venho já na procissão, já vesti de anjo várias vezes, né? Acompanhei a procissão, mas desde que tem essa igreja eu gosto de vir aqui, porque aqui parece que eu sinto em casa, né? E é uma forma de reverenciar o Padre Pelágio. E quem não conheceu, e eu acredito que ele faça milagre até hoje, hein? Sei não, porque o Padre Pelágio, ele é assim, ainda não foi canonizado, mas deveria ser, é um santo dos impossíveis mesmo. Olha que história mais bonita dela, né? Com certeza uma história para inspirar a gente. E é assim, com essa história que a gente encerra a nossa série sobre Padre Pelágio Salter. Amanhã eu te encontro em algum cantinho da nossa evangelização. Até mais!